Vejamos agora o código que implementa o algoritmo para o problema da separação que a gente discutiu no vídeo anterior. Ele vai ter basicamente as mesmas ideias, mas sempre tem alguns detalhezinhos técnicos ali com os quais a gente tem que se preocupar para que o algoritmo sempre dê certo. Eu quero destacar isso para vocês. Então, só para observar aqui o setup desse algoritmo, a gente recebe ali um vetor V e vai focar no subvetor que vai de P até R. Então temos aqui o nosso vetorzinho V e a gente está focado nesses limites aqui. E o setup inicial ali, o I é igual a P, então o I que vai avançar aqui, né, vai andar da esquerda para a direita, começa igual a P. O J começa em R menos 1, como a gente tinha comentado, porque a última posição ali vai ser o C, o meu pivô, é justamente o elemento que está na última posição. E daí, lembrando, né, o I vai avançar da esquerda para a direita, o J da direita para a esquerda, enquanto, respectivamente, aqui o I avança, né, o I vai sendo incrementado, I mais, enquanto VI for menor ou igual a C, quer dizer, enquanto o cara que ele aponta, o elemento para o qual o índice está indicando ali, tiver valor menor ou igual do que o do pivô. O J vai ser decrementado enquanto for maior. Mas onde estão aqueles detalhes técnicos que eu falei? Notem que as condições nesses dois laços aqui não são só com relação ao valor, com a comparação com o C, porque a gente tem que tomar cuidado para eles não saírem da região válida. Então, o I ele vai parar de avançar se essa condição aqui do I ser menor do que R não for respeitada. Quando o I se tornar igual a R, ele sabe que ele saiu da região válida. Por que a gente tem que se preocupar com isso? Porque quando a gente está pensando na ideia que a gente discutiu no vídeo anterior, parece que eu vou dividir, os menores vão ficar para cá, os maiores para lá, mas e se o pivô for o maior elemento do vetor? O I vai avançar sem parar, né? Ele vai seguir avançando sem parar, e daí eu tenho que perceber, quando ele chega no R, ele não faz sentido ele se comparar com o valor do R. O R não está dentro do subvetor que eu estou atacando, que vai de P até R menos 1, né, que é os limites ali onde o I começa e o J começa. Se ele chegou no R, quer dizer que está todo mundo no subvetor ali, é menor ou igual que ele, eu tenho que parar. E de modo semelhante, se o J ficou menor ou igual a I, eu paro também. Tá? Porque o J faz sentido ele continuar enquanto ele está à direita do I. Né? O I começa no extremo esquerdo, o J praticamente no extremo direito, vamos lá, quando eles se cruzam, eu paro. Então, por isso, essas duas condições aí, para eu não estourar os limites do vetor. Ok, então, entendido esses dois laços aqui que avançam o I e que decrementa, né, que incrementa o I, que decrementa o J de modo adequado, lembrem que eles vão avançando enquanto eles não acham elementos que devem ser trocados entre si. Tá? Quando eu encontro um elemento que deve ser trocado entre si, por exemplo, o I está apontando para cá, vamos dizer, o J para cá, e esses elementos aqui eu parei nesses laços justamente porque o I está apontando para alguém que é maior do que ele, o J para alguém que é menor do que ele, eu vou ter que trocar. Tá? Eu vou ter que fazer a troca. E é isso que a gente faz nessa linha aqui. Estou trocando o VI com o VJ. Ah, mas professor, tem um if no meio do caminho. Esse if é mais um detalhezinho técnico que é para verificar se o I e o J já inverteram posição, tá? Se eles já se encontraram ou inverteram posição. Se for o caso, eu dou um break ali. Por que eu não pude colocar isso aqui na condição do while? Né? Olha que coisa feia, né? Esse tipo de implementação está com o while true ali, esse while, e eu saio pelo break. Porque no momento em que o I e o J ficam com a mesma posição, se eles ficarem iguais, eu vou fazer uma troca de 6 por meia dúzia ali, né? Eu passaria pela troca e daí chegaria na condição do while e sairia, tudo bem. Mas pode acontecer do I avançar, em geral é o que acontece, aliás, o I avança uma posição a mais do que o J, eles invertem de posição. Tá? No final do vetor é muito comum que fique com essa cara aqui, ó, no final dos laços, o I nessa posição e o J nessa. Tá? E se eu fizer uma troca aí, eu introduzo o erro. Então, quando eles trocam de posição, eu já não devo fazer mais nada, então eu não posso deixar essa troca ocorrer, por isso que o if vem antes. Mais uma observaçãozinha, mais um detalhe. Conceitualmente, depois que eu faço essa troca, né, entre o VI e o VJ, quem está agora apontado pelo I
é menor ou igual que C, e quem está apontado pelo J é maior do que C, com certeza, porque foi isso que desencadeou o motivo da troca, né? Depois de fazer a troca, o elemento menor veio para a posição do I e o maior para a posição do J. Então eu poderia fazer isso aqui. Tá? Logo depois já avanço o I, decremento o J, é bastante consistente, posso fazer, funciona, mas eu deixei comentado porque notem que, ainda que eu não faça isso, quando eu começar a próxima iteração, o I vai avançar tanto quanto ele puder, o J vai decrementar tanto quanto ele puder também. Então acaba sendo supérfluo ter esse I++, esse J-, mas não estaria errado colocar. E quando eu saio desse laço, né, eu saí porque o I e o J trocaram de posição, né, em geral eu vou estar nessa posição que eu indiquei aqui para vocês, tá, aqui de baixo, e daí nesse momento eu vou fazer aquela troca entre o elemento que estava na posição R ali, que era o meu pivô, e o elemento na posição I. E é isso que eu estou fazendo aqui no finalzinho. Tá? Então, só repassei aqui basicamente o que eu apresentei, a ideia que eu apresentei no vídeo anterior, chamando a atenção para alguns detalhes técnicos para vocês. Vamos fazer a análise desse algoritmo aqui, tanto a questão da corretude quanto da eficiência. A parte da corretude eu não vou ser super técnico, eu só gosto de apresentar os invariantes para vocês saberem que a gente, né, não é por maioria de votos, a gente realmente verifica que esse algoritmo está correto, identificando as propriedades invariantes e provando elas. Eu não vou provar aqui, mas eu quero pelo menos identificar para vocês. Então aqui no caso aqui são 4 propriedades invariantes ali, propriedades que valem ao longo de toda iteração do laço principal ali. VPR é sempre uma permutação do vetor original, quer dizer, o único jeito que eu mexo no vetor é através de trocas, então eu nunca removo nenhum item nem introduzo um novo item, eu só troco eles de posição. VP I-1 é menor ou igual a C. Esse aqui é bem importante, que diz respeito ao prefixo ter os menores, né? Aquilo que eu estou chamando de prefixo, todo mundo que está à esquerda do I tem os menores elementos. De modo semelhante, a outra propriedade aqui invariante vai dizer que de j+1 até r-1, ou seja, o sufixo vai ter os maiores elementos. Tá? Note que, eu vou até colocar entre aspas aqui só para destacar, é o sufixo com uma aspas porque ele vai até a posição r-1, por causa desse detalhe que o pivô está fixo lá na última posição, ele só se move no final, e é esse justamente o quarto invariante ao longo de todo o algoritmo. O VR não sai da posição dele, tá? Eu comparo os elementos com o valor dele, com o C ali, para saber quando eu troco, mas ele fica fixo até o final lá. Então, ao longo do laço principal do algoritmo, são essas as propriedades que valem. E então, usando essas propriedades invariantes para mostrar que o algoritmo está correto, o que a gente vai fazer é verificar aqui que quando eu saio do laço principal, a gente tem, né, a condição para a saída é que o I é maior ou igual que J. E o que isso vai indicar? Isso vai indicar que V, usando aqui a propriedade A, tá? Eu vou dar nomes para aqui, a propriedade A, B, C e D. Usando a propriedade invariante B, não A, né? Usando a propriedade invariante B, eu tenho que VP I-1 é menor ou igual a C. E eu tenho que essa aqui, usando a propriedade D, isso aqui é exatamente igual a VR. Além disso, usando a propriedade C, eu tenho que esse valor aqui, o valor do C, o valor do VR, é menor do que o VJ+1, que no caso vai ser exatamente o VI, por conta daquilo que eu comentei, que o I e o J trocam de posição. Então vai ter ali do VI até R-1. Então, notem que os invariantes me permitem concluir que o prefixo realmente tem todos os menores, o sufixo tem todos os maiores, ali usando o I como referência, né, de -1 até I, e justamente o I é o elemento mais à esquerda possível, o menor índice possível, tal que todos os elementos menores ou iguais estão à esquerda dele, sendo o lugar ideal para colocar o pivô. Por isso que eu termino fazendo essa troca aqui, colocando o pivô que estava no VR na posição VI. Bem, me senti sendo um pouco redundante, né? Os argumentos que eu apresentei aqui são muito parecidos com quando eu estava tentando convencer vocês da ideia, de que a ideia fazia sentido, mas espero que tenha ficado razoavelmente claro. Agora, sobre a eficiência, tá? Supondo que estamos convencidos de que o algoritmo funciona, a eficiência de tempo do separa 1 aqui.
tá, desse nosso algoritmo. Eu vou argumentar para vocês que o número de operações é linear no tamanho do subvetor, tá? Sendo que o tamanho é da ordem de R menos P ali. Tá? No caso, o tamanho é exatamente R menos P mais 1, mas não, né, é proporcional a essa diferença entre os índices. E eu quero destacar que os laços aninhados ali, voltando aqui brevemente para o código para vocês verem, eu tenho 2 whiles ali dentro de um outro while. Então, quando eu vejo laços aninhados, normalmente eu já desconfio de um comportamento quadrático. Por que nesse caso vai ser uma exceção? Se a gente observar, dentro dos laços aninhados, ali dos 2 laços do while que avançam o i ou decrementam o j, justamente o que eles fazem é avançar o i ou decrementar o j. Então eu sei que dentro daquela iteração ali desses laços, cada iteração que ele realizar vai impactar no i aumentando ou no j diminuindo. Portanto, eu posso dizer que o número de iterações do primeiro laço interno vai ser i menos p. Deixa eu destacar aqui. O primeiro laço interno, o número de iterações vai ser i menos p. Lembrando vocês que o i começa igual a p, né? E ele só é incrementado naquele laço interno. Então, o número de iterações ali vai ser exatamente a distância, que é a diferença entre o i e o p em qualquer momento do algoritmo, em particular no final, quando o laço termina. Mas a gente chega lá. Então, i menos p, número de iterações do primeiro laço interno. E a diferença ali, o j começa na posição r menos 1. Então, o número de iterações do segundo laço, sabendo que o j começa na posição r menos 1, e ele vai sendo decrementado em cada iteração daquele laço, vai ser r menos 1, que é a posição em que ele começa, menos o valor em que j terminar. Tá, então, essa expressão aqui me dá o número de iterações total que aqueles 2 laços internos executam. Tá? Notem que o que lá dentro executa operações, um número constante de operações, isso me dá a ordem do número de operações que é realizado pelo algoritmo. Para complementar essa análise, vamos perceber aqui que o laço principal termina quando i maior ou igual que j. Eu até falei para vocês, embora não tenha entrado em muitos detalhes, que em geral o i e o j trocam de posição. Então vamos supor aqui que eles trocaram, que o i ficou igual a j mais 1. Nesse caso, o número de iterações vai ser o que a gente tem ali da expressão anterior, i menos p mais r menos 1 menos j. Só que daí eu vou substituir o i por j mais 1, que é exatamente o valor dele, né? Quando termina. Então eu vou ficar com j mais 1 menos p mais r menos 1 menos j. Observem aqui que o 1 vai cancelar com 1, o j vai cancelar com o j, e daí a gente chega ao valor r menos p. Então notem que interessante, independente de qual laço andou a mais, né? Independente de qual laço avançou mais, foi o i que cresceu mais, foi o j que decresceu mais, que isso depende da instância, como eles sempre vão parar quando eles inverterem as posições relativas deles ali, o número de iterações total dos 2 laços internos somadas ali vai ser r menos p. E, portanto, o número de operações total no nosso algoritmo vai ser proporcional a r menos p também aqui, que corresponde justamente ao tamanho do vetor que eu estou separando. Tá? Então, isso permite concluir aqui a minha observação inicial sobre a eficiência dele, apesar dos laços alinhados nos confundirem um pouco. Sobre a eficiência de espaço, para a gente concluir, temos que esse algoritmo é bastante eficiente, porque se a gente voltar lá para o código, vocês vão poder observar que, ao contrário da rotina de intercalação que a gente viu para o merge sort, eu não preciso de um vetor auxiliar, então eu não preciso nem de um número de variáveis proporcional ao tamanho da entrada, nem de uma variável, uma ou mais variáveis, cujo tamanho é proporcional ao vetor de entrada, independente do meu vetor de entrada ali, da diferença, né, do tamanho dele, da diferença entre o R e o P ser grande ou pequena, o meu número de variáveis auxiliares, o tamanho delas é constante. Tá? Por isso que eu digo que que a separação é eficiente, ele leva O de 1 aqui, usa memória O de 1 em relação à entrada, o que é preferível.